A terceira rodada do Apocalipse dos Deuses terminou há pouco tempo, né? A batalha extremamente hypada entre Zuki, a Fênix Celestial, versus Indra, o deus dos trovões hindu. E é claro que não poderíamos deixar de analisá-la aqui no canal. Afinal de contas, teria esse spin-off de Shumatsu, o Apocalipse dos Deuses, o tão criticado Apocalipse dos Deuses, finalmente melhorado e chegado ao nível da obra original? Ou então tivemos uma terceira luta de qualidade duvidável novamente? É o que veremos hoje no vídeo de análise do Round 3 de Apocalipse dos Deuses. Por isso, se você quer mais Apocalipse dos Deuses aqui no canal, quer mais vídeos, né, que não sejam só análises das lutas, mas outros conteúdos como teorias ou até quem venceria dos personagens desse mangá, você tem que mostrar que esse spin-off de Shumatsu tem o seu espaço aqui na programação do canal. E para isso só tem uma opção: deixa o like e se inscreve. E principalmente compartilhe o vídeo com os seus amigos que também curtem um mangá de torneio bolado, assim o canal cresce ainda mais e eu entendo que Apocalipse dos Deuses pode sim ter mais conteúdo aqui no canal. Agora para os pontos que iremos analisar, vamos seguir naquela base de sempre agora com os pontos de arte, né, analisando a quadrinização, traço e a coreografia da luta, a narrativa, analisando sua dinâmica de combate, decisões da história e temáticas gerais, e também personagens, analisando os personagens principais do combate e como eles foram trabalhados. Além disso, por ser um spin-off de Shumatsu, Gods Apocalypse levanta muitos pontos interessantes de debate que eu infelizmente acabo não conseguindo falar no canal por falta de tempo. Por isso, o vídeo terá também o ponto de miscelânea, onde eu vou falar de aspectos fora da análise da luta, mas que ainda impactam o Shumatsu de alguma forma. Então é isso, sem mais demora, vamos para analisar o confronto, né, tão aguardado de Zuki versus Indra como ponto de arte. Um grande elefante na sala quando o assunto é esse mangá de Apocalipse dos Deuses é a sua arte, um tanto quanto duvidável para se dizer o mínimo. Mas tenho a felicidade de dizer que, assim como muitas coisas nessa luta, a arte foi um aspecto que teve uma evolução aqui no Round 3. Não entendam errado, a arte desse mangá ainda não tá perfeita, e ela sempre teve esse problema de ser bastante feia, mesmo se a gente não comparar com seu irmão mais velho, que é Shumatsu. Entretanto, o traço parece vir melhorando com o tempo, ou no mínimo conseguindo mascarar sua ruindade em momentos críticos, né, da história. Especialmente pois é nesses momentos críticos que ele usa bastante os recursos de linha e esses traçados pretos bem reforçados em algumas cenas de impacto, especialmente com o Indra, o que acaba gerando um efeito bem legal. Ao mesmo tempo, páginas e quadros de destaque e impacto ficaram realmente bem trabalhadas. Um destaque especial para as double spreads, que ficaram bem limpas, né? Dá pra ver muito bem o que acontece nessas double spreads, tá realmente bem bonito essas páginas duplas. Outra detalhe que eu achei legal é as poses do Zuki e do Indra. Isso, as poses deles, né? Méritos em parte da composição e storyboard das páginas, né? As poses do Zuki e do Indra em momentos de destaque são bem marcantes. O Zuki com o seu tesouro sagrado, o Indra com várias poses bem legais quando tá lá, né? Preparando o seu Vajra ou o seu Vajra Astra, né? As poses deles são bem marcantes, eu gosto bastante. Mas não acho que eu vou ficar só elogiando, pois é aquela coisa, né? Quando não são quadros ou páginas de destaque, o mangá até que fica bem feinho, especialmente se ele vai fazer personagens do Shumatsu original, como o Zeus, o Hermes, o Ares e o Shiva, que tem os quadros que, pelo amor de Deus, né? Mas os originais do mangá, né, estão até que bem bonitinhos. Às vezes é pela dificuldade de desenhar os personagens original fora do traço deles, né? Vai saber. Apesar disso, meu principal ponto de discussão aqui no quesito de arte envolve a coreografia. Diferente das duas primeiras lutas de Apocalipse, que foram meio unilaterais, por assim dizer, né? Essa luta de Indra versus Zuki não só foi bem disputado, como foi uma luta marcial, pra minha felicidade, né? Sem poderes extravagantes, sem dinâmicas atrapalhadas de poderes que não geram combates interessantes, a rodada 3 do Apocalipse é um combate entre personagens com foco marcial, o que é muito mais legal. Ao mesmo tempo que a coreografia melhorou nesse Round 3, tendo vários momentos de combate corpo a corpo seguido que não tínhamos anteriormente e gera uma dinâmica de luta muito interessante, o mangá ainda tem muito que melhorar nisso, pois notavelmente suas melhores sequências de combate e de coreografia também não vêm por meio de um storyboard, né, com movimentações e ângulos diferenciados e interessantes do combate, mas sim de viradas de páginas bruscas, né, um oponente atacando, vira a página e ele toma um golpe ou algo assim, como eu tô colocando aí na tela. Por isso sim, se comparado às últimas duas rodadas, essa luta é a melhor com a arte, né? É a melhor arte que tem. Mas isso não significa que eu vou deixar de pegar no pé desse mangá nesse sentido. Ainda tem bastante o que melhorar. Vamos torcer para que as próximas lutas também tenham aí, né, um foco marcial bem legal pro mangá continuar aprimorando essas sequências de combate que ficaram bem legais aqui no Round 3. Tirando ali pro ponto de arte, vamos agora abrir os serviços e ver se o mangá mandou bem no importantíssimo e polêmico ponto da narrativa.
Antes de passarmos para a luta de Indra e Suzaku, eu quero falar um pouquinho de um personagem que eu tenho a expectativa que terá muita importância no futuro do mangá e que foi introduzido nesse capítulo que a gente está analisando aqui no vídeo, que é o Belial, né, o deus demônio Belial. Já falei aqui no canal como apresentações devem ser marcantes para o leitor. Ela é a primeira impressão que a gente vai ter desse personagem. Então, ela ser uma cena de impacto e principalmente algo que expressa algum traço, personalidade, um gosto ou uma ideologia do personagem é essencial para que o leitor tenha a primeira impressão desse personagem. E aqui no caso do Belial, ela é ótima. Ele já tá introduzindo ali, né, na sequência, né, com o final da luta do Sun Wukong e segue tendo uma cena de impacto ao explanar ali pros guardas celestiais o que é ser um deus e a liberdade, né, de ser um deus. É uma cena bastante interessante. E já falando de cena, também temos a cena inicial do Indra no mangá. Claro, ela não é a apresentação, né, propriamente dita do Indra, o mangá já faz parte do pressuposto que a gente conhece o Indra da obra original, mas ainda é uma ótima cena para gerar carisma pro leitor. A primeira cena do Indra no mangá, tendo destaque, né, é ele aceitando um 2 contra 1 completamente em desvantagem. Um ato que, na visão do leitor, tem muitas chances de gerar carisma e empatia por ele e fazer do Indra um personagem mais querido. Aceitar de frente situações em desvantagem, ser corajoso, determinado, enfrentar o perigo de frente, tudo isso são traços que geram carisma para o leitor. E o Indra fazendo isso logo na sua primeira aparição já é ótimo para justamente gerar esse carisma com o leitor. E pro Zuki é a mesma coisa, né? Ao invés de seguir a rota de fazer o leitor odiar o Zuki por inicialmente ele traçar ali, né, um plano contra o Indra, na realidade o Zuki demonstra ter honra, querendo enfrentar o Indra no mano a mano, o que também é uma técnica de carisma que faz com que o leitor goste dele logo de primeira. Além disso, outra coisa que deixa essa luta muito interessante e diferenciada é que ela se passa fora da arena. Eu já reclamei muito aqui como eu não gosto do fato de Apocalipse dos Deuses ser mais um torneio, né? Um spin-off seguindo a mesma fórmula de Shumatsu não só é repetitivo e chato, como também vai prender, né, esse spin-off nas mesmas fórmulas do mangá original. Mas essa rodada trouxe um ar novo justamente por ter tentativas de emboscadas, combates em grupo, enfim, né, um cenário minimamente novo. Isso também é uma decisão bem legal e que dá um frescor, né? E como eu tava falando do Zuki, a sua decisão de enfrentar o Shiva no mano a mano, é aqui que eu vou querer me focar agora. O Apocalipse dos Deuses vem pouco a pouco construindo uma linha narrativa principal envolvendo o que é ser um deus, né? O round 1 falou um pouco sobre isso, o round 2 também, mas o round 3 deixou um pouco de lado essa questão e se focou em outro tópico que também se conecta com o torneio, que é o grande acerto na luta, envolvendo a filosofia de Zuki de vencer a qualquer custo, que deu a ele o nome de injusto, né? Sendo contrastada com o que o Apocalipse vem nos apresentando, um torneio onde você deve enfrentar os mais fortes e superá-los. Essa é uma linha bem interessante e que cria também um mote central para o torneio. Claro, isso poderia ser melhor explorado, né? Vou comentar mais sobre como o Zuki foi desperdiçado no combate já já. Mas fato é que essa questão de enfrentar alguém forte e se superar é bastante frisada aqui na luta. Tanto pro Zuki, que fica mais forte fisicamente e também tem a sua ideologia de lutar sujo confrontada, né? Quanto o Indra, que também evolui e se torna mais poderoso. Ela só não é perfeita porque as duas lutas anteriores do Apocalipse não envolveram personagens superando a si e ficando mais fortes, né? O Shulain usa algo que ele já tinha, que era sua forma em Rastrad, né? Que é super secreta. E o Sun Wukong, ele só luta mesmo, ele não tem nada demais no caso dele, ele não evolui nem nada do tipo. Mas a mensagem passada na luta ainda é bem interessante, apesar, né, das duas lutas anteriores não corroborarem com essa mensagem. Outra coisa que é bem interessante e precisa ser muito comentada são as técnicas e habilidades dos dois personagens de hoje, especialmente do Indra, um lutador marcial que deu muita dinâmica para essa rodada. Elas são criativas, interessantes e combinam com o Shumatsu original. Indra não lança um Kamehameha de raios, ele é um lutador marcial, mas à sua própria maneira, ele tem o seu próprio estilo. Além do Selvagem ter bastante destaque artístico, com alguns quadros bem legais, ele se conecta com a narrativa da Terra Hindu ser caótica, né, antes da chegada do Shiva. Uma técnica boa contra vários inimigos, justamente porque naquela época, emboscadas e ataques em grupos eram muito comuns, o que é realmente uma boa jogada. Com isso, Indra acaba tendo uma técnica que é interessante no aspecto de combate e ainda aprofunda a lore. Tudo isso numa tacada só. E já falando em aprofundar a lore, gosto de quando o mangá usa a oportunidade para aprofundar mais do mundo de Shumatsu. No round 2 a gente teve bastante do Prometheus e o seu flashback explicando, né, ali as dinâmicas de deuses titãs. Enquanto aqui temos o flashback do Zuki mostrando diversos tipos de paraíso no céu, como o Shukavati e o Éden. Mas apesar disso ser bem legal, acho extremamente nada a ver o paraíso ter favelas, que nem aquelas que o Zuki vivia. Não só isso eu acho absurdamente jogado ali na luta, né, não é nada desenvolvido, como também eu já acho que é um exagero. Eu sei que você pode traçar ali o paralelo de que deuses e humanos não são tão diferentes, né, coisa que o mangá original chega a falar, e por isso, né, os deuses também teriam favelas, mas qual é, cara? Favelas? Sério mesmo?
Deuses mesmo de baixo escalão ainda deveriam ser imortais e minimamente poderosos, né? Poderia ali tentar colocar uma baixa casta deles, ok? Mas favela, sério, com deuses morando no lixo, aí eu já acho que é bem exagerado. Eu particularmente tive a minha suspensão de descrença completamente quebrada aqui. Já que eu tô falando do flashback do Zuki, eu quero falar dele por inteiro. E se vocês estão aí achando que eu só ia elogiar o confronto, então se ajeitem aí na cadeira, porque de agora em diante eu vou descer o pau nessa luta. E o seu principal erro tá na reta final do combate. Muitos sabem que eu gosto bastante do Zuki, né? Talvez seja o meu personagem favorito de Apocalipse dos Deuses, então vão me acusar de fanboy quando eu falar que o Indra ter vencido desse jeito que ele venceu é o maior erro narrativo dessa luta. Mas pra provar que eu tô certo pra você, eu vou dar as minhas provas, os meus argumentos, né? Primeiramente, Vajra Astra, um golpe que é sim bastante legal em seu conceito, uma técnica incompleta, né? Feita pra vencer o Rudra, a quem o Indra havia perdido, a terceira lâmina de um Vajra de 2 lâminas. Eu gosto bastante do conceito dessa técnica e inegavelmente essa construção na luta foi bem interessante, apesar do repeteco de golpe indefensável e inesquivável que o mangá utilizou, assim como na Gael Bug do Shulen. O problema não é o Vajrastra de Indra em si, mas a sua dinâmica, como o Indra a alcança, né? Ele simplesmente está apanhando, se concentra, carrega forças e pronto, a sua técnica tá completa. Eu sei que o Indra é o tipo de lutador que fica mais forte com o passar da luta, mas pra gente ter uma evolução concreta da sua técnica, a melhor forma seria um ciclo de tentativa e erro. O Indra tenta, falha, nota o seu erro e a completa. Não necessariamente ele precisava ter usado a técnica uma vez e falhado no seu uso, mas sim a gente ter alguma justificativa inteligível, palpável, compreensível para ele ter completado essa técnica. Só dizer ele ficou mais forte e completou não é uma justificativa plausível. Aqui virtualmente o que o Indra fez foi tirar um coelho da cartola sem qualquer prerrogativa ou preparo e vencer o Zuki com esse coelho, o que definitivamente não é uma boa escrita. E a própria justificativa pro golpe do Indra ter acertado também não é muito boa. O mangá tenta fazer uma sequência dinâmica do Zuki prevendo o golpe, criando um contra-ataque, apenas para gerar, né, a subversão com o Indra o acertando. Mas a justificativa para isso é literalmente um desvio e te mato. O Indra previu isso e atacou do lado do Zuki. É uma justificativa muito fraca e é até irônico pensar que quando Shumatsu fez um desvio e te mato, foi muito reclamado, né, lá com Tesla e o Beelzebub. Mas aqui em Gods pouco se falou disso, né? E a comparação com o desvio e te mato do Beelzebub é ótima, pois lá o Bell tem a justificativa narrativa e de combate para ele poder desviar parcialmente daquele golpe. Ele já havia visto o teleporte e ele já próprio explica que já imaginava que o Tesla faria algo, já que o Tesla é um gênio. Ou seja, a justificativa pro desvio e te mato do Bell não só constrói uma relação de respeito mútuo entre os lutadores e desenvolve essa relação, como tem uma explicação plausível e inteligível. O leitor consegue entender porque o Bell fez isso. Enquanto pro Indra é simplesmente ele atacando ali do lado e acertando o Zuki, porque sim, porque o Indra é mais forte que o Zuki. Deu, essa é a justificativa. Então, de fato, a vitória do Indra tem esses problemas narrativos. Na realidade, eu diria que a própria vitória do Indra é um problema narrativo, pois por mais que o Indra seja um personagem bastante carismático, o Zuki tinha muito mais pontas soltas para serem exploradas no mangá, e eu realmente acho que ele iria vencer. O Zuki vencer era a ideia original da luta, mas o autor trocou o vencedor no último momento, provavelmente porque o Indra tem bastante fãs. Aqui vai só alguns pontos de interesse do Zuki que foram levantados nessa luta e provavelmente não serão respondidos no futuro. Zuki e os 4 deuses são ditos como antigos executores celestiais, os mesmos cargos dos 7 deuses da sorte. Seria Zuki e a sua trupe os grupos anteriores a eles? Ou então eles eram iguais, né? Eles acabaram perdendo o posto. E o que eles fizeram para perder esse posto? Outro ponto, o tesouro sagrado do Zuki, né, a espada do lamento sombrio, é mencionada pelo Hermes e pelos Zeus como sendo uma arma do panteão chinês como um todo, não do Zuki especificamente. Então, como é que o Zuki obteve ela? Foi roubando ou ele recebeu isso? No flashback do Zuki, a gente também vê ele no distrito Moryo, né, aquela parte suburbana dos deuses chineses. E lá, o Zuki é chamado de forasteiro pelos habitantes. Ou seja, o Zuki não é alguém nascido da casta baixa dos deuses. Ele provavelmente era um deus ali, né, mais alto e acabou caindo ou descendo por vontade própria. Mas provavelmente a gente não vai ter a resposta para nenhum desses questionamentos que eu levantei, porque ele perdeu e o Indra venceu. Ou seja, as chances dele ter aprofundamento no futuro da história é bem baixa. E eu sei que muitos vão me zoar aí nos comentários dizendo que eu tô só chorando, né, porque eu torcia pro Zuki, porque eu gosto bastante dele, mas os argumentos estão dados. Pra mim tá bem claro que Zuki se mantendo ativo na história agregaria muito mais do que o Indra, que no geral já cumpriu muito bem o seu papel e aprofundou bem como era o mundo dos deuses hindu. Até por isso que eu
genuinamente acho que o autor realmente trocou o vencedor após ver que o Indra tem muitos fãs, pois o Zuki tem muito mais pontos de interesse, enquanto o Indra, no geral, não tem muito mais a agregar na história, exceto ser um obstáculo físico para o seu próximo oponente. E até por isso eu diria que essa é a grande falha dessa rodada, que é a derrota do Zuki. Não só o fato dele perder, né, o que é um desperdício por si só, mas como ele perdeu, né, naquela maneira que eu já elaborei ali do Indra vencendo só porque sim, né, sem nenhuma justificativa plausível. Comentem se vocês concordam comigo, até mesmo, né, os fãs do Indra vão ser obrigados a admitir que eu tô certo nessa, convenhamos aqui. E por fim, para completarmos a nossa análise, vamos direto para o próximo ponto, que vai ser bem simples, pois eu já comentei bastante sobre eles. Vamos para os personagens. Antes de falarmos das nossas 2 estrelas do dia, só deixa eu falar rapidamente de seus acompanhantes. No caso do Indra, os deuses hindu aqui tomam um papel bem simples. Eles apoiam o personagem do Indra, dando informações sobre ele e o seu estilo de combate. Tudo certo aqui, nada demais e nada muito errado também. Quanto aos 4 deuses, né, as bestas celestiais, é bem legal a presença deles aqui no mangá, já que eles formaram um 3 contra 1 numa batalha fora da arena. O que, como já comentei, é uma ótima maneira de sair da batida fórmula de batalhas de Shumatsu. Além disso, eles também têm toda a questão de confiar em Izuki para guiá-los. Essa confiança mútua de Izuki sendo o analítico, o líder, é bem interessante. Agora, quanto aos personagens de Indra e Izuki, quero começar com o mais simples, que no caso é o Indra. O personagem do Indra é bastante interessante por ter uma dinâmica completamente diferente dos outros logo de início. Diferente dos outros, ele não é de Apocalipse dos Deuses originalmente. Como ele não é original de Gods, o mangá utiliza muito de conhecimentos prévios do leitor, como o fato do Shiva unificar o panteão hindu, e os usa com base para deixar novas informações para nós. Por exemplo, quando o Indra chama o Shiva para lutar, deixando claro que os 2 contra 1 para ele, né, não faria nenhuma diferença, o que seria um foreshadowing, né, uma dica da sua vantagem contra vários oponentes ao mesmo tempo com o Vajra. No geral, o Indra é um personagem extremamente simples. Como eu já comentei, ele não tem muito a se aprofundar. O seu objetivo é basicamente ficar mais forte e superar o Rudra e o Shiva. E o seu personagem se sustenta muito em cenas legais, habilidades interessantes e momentos memoráveis. É o clássico personagem legal, né? Quanto ao personagem do Zuki, ele tem ali a sua relação com os deuses, né, as bestas celestiais, que é bem interessante e diferente de outros personagens desse mangá, mas o que eu diria que é realmente bem diferente nele é o seu estilo de luta, que é algo mais marcial, né? Não é exagerado como outros personagens, né, de Gods, como o Ra, por exemplo, mas que apesar disso, também é diferente de outros personagens marciais, como o próprio Indra. O Zuki é um personagem analítico e certeiro, ele não só planeja planos perfeitos com 100% de precisão de maneira injusta, né, como também entende a técnica do oponente e, na medida do possível, cria um plano contra ele, como que ele faz com o Indra e o seu Vajra. E essa questão de já ter entendido os movimentos do oponente é bem legal para combinar com a face de injusto, analítico, profissional dele, sendo um personagem que tem a sua grande força, não em um combate extremamente poderoso e golpes poderosos, né, mas na sua expertise analítica e astuta, o que também dá um frescor bem grande pro combate. Antes de eu terminar a análise e irmos para a conclusão com a nota desse confronto, me deixa sair um pouquinho dessa questão toda, né, de análise e falarmos sobre alguns pontos que essa luta levantou, mas que eu não consegui falar aqui no canal. Então vamos para o ponto de miscelânea. Começando pelo capítulo inicial da análise, que é aquele lá focado no Belial. Legal ver a expansão da lore com personagens pequenos como os Zelos e a Nikki. Eles podem parecer personagens aleatórios e descartáveis, e de fato talvez eles sejam mesmo, mas é legal ver que o Zelos é o líder dos soldados divinos, ou seja, ele é o líder dos anjos que a gente vê lá desde o começo do mangá original. Então bem interessante ver que ele aparentemente, né, é o líder, né, o chefe desses anjos, dessa guarda divina, ao menos, né, do lado grego, né. E já que estão falando de Zelos, né, e da sua cena com o Belial, tem essa cena do Belial pressionando a espada dos Zelos com o dedo. Seria o título de intocável do Belial alguma habilidade dele envolvendo o toque e por isso ele consegue pressionar a espada facilmente? Ou o Belial só é muito forte mesmo? Comentem o que vocês acham. E falando sobre todos os pontos ali que o mangá não explora do Zuki, aqui vai a minha teoria que explica tudo isso. Pra mim, ele é um deus chinês de alta classe, nascido lá no topo, né, dos deuses chineses, que é o paraíso celestial, mas que optou por conta própria e para o distrito Moryu, talvez por estar cansado do tédio de estar no topo, né, que é algo que é bastante comum em Shumatsu. Com isso, ele conhece os outros 3 deuses e eventualmente retorna ao Palácio Celestial, reivindicando a Espada do Lamento Sombrio, que era de alta casta, né, dos deuses chineses, usando ela e os seus conhecimentos para se tornarem deuses relevantes, executores celestiais. Hoje, eles não são mais por terem se voltado muito, né, a aceitar qualquer tipo de trabalho, enquanto os executores celestiais executam os criminosos contra o céu. Então, por isso, hoje o Zuki é um Alter God, um deus exterior, né. Tá aí a breve explicação, né, a breve explanação do que eu acho que pode ser toda a justificativa para esses pontos soltos que a rodada deixou e provavelmente não vai acabar explicando.
Agora sobre o Indra, creio que muita gente vai estar se perguntando qual é a minha opinião sobre a força dele. É mais forte que o Shiva? É mais forte que os outros deuses do Ragnarok como zero? Bom, essa discussão dele estar ou não abaixo do Shiva, como o Baihu comenta, e estar no nível de outros personagens do Ragnarok, eu já tenho alguns vídeos falando sobre isso. Primeiro eu te sugiro esse aqui, onde eu explico o Ragnarok Level, o nível de força mais poderoso de Shumatsu. Aqui eu não falo sobre o Indra, mas é importante você entender a base de discussão para depois partirmos ao Indra. E nesse vídeo aqui que eu tô mostrando na tela, eu elaboro sobre o Indra em si, nesse react do vídeo do Libela, então deem uma olhada aí também. E no momento que eu tô fazendo essa gravação, já saiu mais informações, né, no capítulo posterior aqui da análise, que seria o capítulo 16, falando que o Indra chegou, né, no nível de alguns personagens ali do Ragnarok, e eu provavelmente vou fazer um post sobre isso no canal, então se inscreve aí no canal para receber a notificação também dos posts, e aí você poder saber aí minha justificativa, né, minha explicação sobre isso. E por fim, a última coisa que eu quero comentar é um agradecimento. Finalmente a gente teve uma luta com um tempo razoável. 14 minutos é um tempo bem generoso, levando em conta a emboscada feita no Indra e a luta entre o Indra e o Zuki posteriormente também. Então finalmente a gente teve nesse mangá uma luta com um tempo razoável. Obrigado, pelo amor de Deus. E com isso está completa a análise da terceira rodada, uma rodada muito surpreendente e que eu não esperava que fosse ser tão boa. Focando em ser simples e ter uma boa dinâmica de combate, Zuki e Indra têm ambos um misto de coisas criativas e diferenciadas, como o combate grupal que a gente vê no começo, até coisas mais familiares, como seu combate marcial muito empolgante. Infelizmente, o grande problema dessa rodada é a sua conclusão. O último capítulo é absurdamente injustificado, sendo apenas uma conclusão que acontece porque deve acontecer, e com um vencedor que eu não vejo tanto potencial pra agregar. Enquanto eu tô falando, tá aparecendo aí na tela a ordem dos melhores capítulos dessa rodada, a última sendo o capítulo final, nós podemos ir ainda mais alto, e a melhor, né, sendo o capítulo 13, que é o começo de Zuki vs Indra, de nome Experiência e Crescimento. E agora pra nota, eu fiquei bastante dúvida de que nota dar. A luta é realmente muito boa até o capítulo final, que acaba derrapando na curva, e é bem decepcionante por causa disso, mas acaba não sendo tão decepcionante quanto as lutas anteriores, pelo menos. Eu fiquei muito em dúvida entre 7 e 8, mas pra surpresa geral da nação, eu vou manter a razão aqui, não a emoção, e dar a nota 8 de 10 pra esse combate, mas a nota 7 cairia também, hein. Agora é esperar para o próximo combate entre Neza e Morrigan, que não tenho muitas expectativas, mas vamos ver como o mangá vai trabalhar esses dois. E você, curte Indra vs Zuki ou acha que a Apocalipse dos Deuses ainda tem muito o que provar? Ou então teria esse mangá finalmente engrenado e a gente poder olhar, né, cara a cara ele e o mangá original? Comenta aí embaixo e não se esquece do seu like e inscrição. Como sempre, agradecimento aos boosters do servidor Discord, no nome de General de Guerra, João VRK, Vitor Emanuel, Dark, Nada, Omni, Arthur Luiz, Alex Aidan, Kim Chan, Luiz Fernando e Saif, Imperadores Celestiais, Martin UD, Nebula Mental, Nintendo Nada e Samuel Quevedo por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.